Olá pessoal, hoje faremos um exercício bem prático e veremos como usar uma imagem como plano para fazer um efeito aqui de um carpete, ou até mesmo de um tapete, de acordo com a sua necessidade. Eu estou usando aqui a versão 3.0, vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem, tá? Eu vou inicialmente apagar o objeto cúbico selecionando X e vou selecionar a lâmpada e a câmera e por enquanto eu vou ocultá-los aqui na Outliner. Para começar o nosso exercício, nós vamos ter que ativar o addon Image Explains. Ele pode ser ativo clicando aqui em Edit, Preferences. Vamos clicar em Addons e vamos escrever a palavra Images. Ele vai trazer esse addon aqui, ó. Nós vamos habilitá-lo, podemos fechar a janela. E agora vocês vão encontrar ele aqui, ó, na opção Image, tá ele aqui. Ou então, na opção File, em Import. Para fazer o nosso processo, nós vamos precisar de uma imagem. Então, eu já baixei uma imagem aqui, e a imagem é essa mandala. Vocês podem usar qualquer imagem colorida para fazer o efeito que nós veremos. Eu vou também baixar uma imagem HDRI para ser um plano de fundo aí na finalização do processo. Então, vocês podem também usar duas imagens. Uma para ser o nosso efeito do carpete e outra para ser o nosso efeito de plano de fundo. Lembrando vocês que essa imagem tem que ser uma imagem HDRI, de alta definição. Vocês podem baixar nesse site aqui, pessoal, que é o site Polyheaven, onde tem imagens HDRI de forma gratuita. Bem, voltando lá o nosso plano do 3D View, nós vamos adicionar aqui a imagem. Então vamos clicar, buscar Images, clicamos Image Explains, está lá em Downloads, Mandala. A imagem apareceu. Por que ela não está sendo vista aqui? Porque eu estou usando o modo em modo sólido, tá? Agora, antes de alterar aqui para o modo Material Preview, nós vamos observar para que lado está apontando a normal dessa face aqui, desse plano. Então, clicamos aqui em Overlays e clicamos Face Orientation. Veja que a cor azul está indicando a direção da face. Se eu rotacionar aqui pelo gizmo, veja que o fundo é vermelho, é o lado inverso. Então, nós vamos apontar essa face para cima. Vamos usar aqui RY, eu vou ter que usar menos 90 para que essa face esteja apontando aí para a parte superior do eixo Z. Agora, com a imagem, no modo sólido, nós vamos tirar a face orientação e vamos usar aqui o modo Material Preview. É nele que nós vamos ver aquela imagem. Essa imagem, se vocês entrarem no modo Edit Mode e habilitarem aqui a opção Wireframe, vocês vão ver que ela está sob um plano de apenas 4 vértices. Então, para melhorar isso aqui, eu vou usar Subdivide, e aqui eu vou alterar o número de vértices desse plano. Vou abrir as ferramentas do Subdivide, e Number of Cuts, que é o número de cortes, nós vamos usar aqui 150. Subdividida, nós vamos voltar para o modo Object Mode. Aqui no Object Mode nós vamos ativar novamente o modo Material Preview para ver a imagem, e agora nós vamos começar a fazer o nosso efeito. Para gerar o efeito do carpete, vocês vão voltar a atenção aqui para o painel de propriedades, vão clicar nesse ícone que representa o sistema de partículas. Observem que se eu der o play aqui, não tem nada acontecendo aí nessa superfície. Porém, se eu adicionar nela um sistema de partículas, clicando em mais, ele já gera um nome aqui. Eu posso botar o nome aqui de carpete, por exemplo. E notem que se eu afastar um pouquinho e der o play, essa superfície começa a emitir um bocado de partículas em forma de halo. Mas eu não quero halo, eu quero que sejam fios para gerar o efeito do carpete. Então aqui em Emitter eu vou trocar para o modo Hair. E vejam que aparece uma diversidade de fios. Só que esses fios estão longos e eu preciso baixar esse tamanho desses fios. Então aqui em Hair Length, vamos mudar de 4 metros para 0,01. E vocês já começam a ver uma quantidade de fios aparecendo aqui. Mas essa quantidade não é suficiente para fazer o efeito do carpete que eu preciso. Então eu vou vir aqui em Emission, em Number, ele está utilizando aqui apenas 1000 partículas ou 1000 fios.
Então eu vou colocá-lo como 200 mil. Lembrar vocês que vocês estiverem aí com a máquina com a condição de memória obsoleta, pessoal, isso pode demorar um pouquinho aqui, ó, até aparecer todos esses fios, como eu estou vendo aqui agora, tá vendo? Agora, para dar um efeito interessante nesses fios, eu vou ativar essa opção Advanced e nós vamos buscar aqui, ó, uma aba chamada Físicas. Nós vamos abri-la. E nessa opção de forças Brownian, nós temos como fazer um efeito de entrelaçamento. Se eu alterar aqui para 0.01, vocês vão ver aqui um efeito de entrelaçamento com um fator aqui que nos permite ver um embolamento na imagem. Então nós vamos diminuir esse Brownian aqui para aproximadamente 0.003. E aqui a gente já fica com um efeito bem melhor para o nosso plano em forma de tapete ou carpete. Lembrando a vocês que vocês podem fazer outras alterações aqui para gerar um efeito bem melhor do nosso processo. Aqui, se vocês quiserem diminuir mais ainda o tamanho, vocês voltam lá na opção Hair Length e vão colocar 0.008. Veja que eu já diminuo um pouco a altura do pelo, já fica aqui com um efeito bem melhor. Agora, para gerar um plano de fundo interessante, nós vamos voltar a nossa atenção para o modo aqui renderizado. Vamos trazer de volta a nossa câmera e a nossa luz. Para dar melhor ênfase nessa luminosidade, nós podemos usar uma imagem de plano de fundo para gerar um efeito bem melhor sobre esse objeto. Então, vamos lá em Word. Nós vamos buscar aquela imagem, pessoal, HDRI que eu baixei no site. Vou usar aqui a opção Environment Texture. Ele vai ficar com a tonalidade em lilás, porque ele está pedindo a imagem de plano de fundo. Vou clicar em Open e vou lá na guia Downloads, onde eu baixei. Ó. A imagem é essa aqui, 4K HDRI. Pronto. Vou dar Open Image, vamos aguardar alguns segundos, a imagem aparece. E notem que a luminosidade dessa imagem aqui ó, já está interagindo sobre a nossa cena. Porém, eu não quero que essa imagem de plano de fundo ela apareça aqui no fundo, apenas a luminosidade dela interfira no processo. Então, para isso, eu posso voltar lá em Word. Aqui onde eu tenho o Strength, tá vendo? É só clicar nesse pontinho que está aqui à esquerda e escolher a opção Redeft. Ele mantém a propriedade de luz da imagem sobre o objeto, que é o nosso carpete, porém, ele não interfere já lá no plano de fundo. Então, se eu renderizar aqui, eu posso, por exemplo, usar o Ctrl Alt 0. E se eu quiser renderizar a cena, eu vou estar renderizando a imagem ó, a partir desse ângulo da nossa câmera. Só que ela vai renderizar aqui numa condição de uma tela grande, aí demora um pouco. Se eu afastar aqui, vocês vão ver o nosso carpete pronto. Para diminuir isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar minha atenção aqui para Output. Veja que ele está usando 1920 por 1080 com um fator de 100%. Eu vou diminuir, em vez de Full HD, eu vou usar aqui 1280 por 720. Aí é o fator HD, é mais rápido. E o tamanho da imagem, em vez de ser aquela telona grande, eu vou usar 50% apenas para agilizar o processo. Se eu der um render aqui em Image novamente, veja que ele é mais rápido. Ele cria uma telinha menor e gera o efeito aqui ó, de forma mais prática para a gente. Tá? Apenas para experimento. Ah, Luciano, mas eu queria que a imagem aparecesse no plano de fundo. Então, se você se arrependeu, é simples. Volta lá em Word, pessoal. Clica em Strength. E aqui é só na janela onde vocês antes tinham selecionado o Redeft, vocês encostam o cursor na janela, usam o scroll do mouse para cima, a opção Remove, tá vendo aqui? Bem nesse cantinho superior esquerdo. Ele tira o Redeft e volta a imagem aqui como plano de fundo. Bem simples, né? E aí vocês vão escolher o ângulo, pode travar a câmera, lembrando a vocês que para travar a câmera basta clicar a tecla N, vir aqui na opção View, e em View Lock é só vocês habilitarem aqui, ó, Camera to View. Aqui vocês travam a câmera. Se vocês destravam aqui, na medida que vocês mexem, a câmera vem junto com a imagem. Se vocês travam, aqui você pode manusear ó, através desses ícones que aparecem aqui no canto superior direito da 3D View. Podem dar zoom, podem arrastar para enquadrar melhor aqui a cena. Então, dessa forma vocês fixam
a câmera e fazem um movimento desejável aí na cena. Dando o render agora, é assim que a imagem aparecerá lá no quadro. Lembrando que essa demora que está acontecendo é porque nós estamos utilizando um fator de renderização alto e, ao mesmo tempo, uma quantidade de fios no efeito que gera esse procedimento um pouco mais lento no processo da renderização. Fica aí a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.